Você já parou para pensar como funciona o processo de aprendizagem? Melhor ainda, você sabe como o cérebro aprende? Entender esse processo pode parecer complicado, porém, conhecer o seu cérebro é a melhor estratégia para aprender com mais facilidade e usar técnicas que o ajude a vencer certas barreiras mentais. A respeito disso, uma das grandes descobertas da neurociência é que o cérebro humano, ao contrário do que se pensava, não é imutável. Muito pelo contrário, ele pode se renovar e gerar novas sinapses de acordo com as suas experiências. Ou seja, quanto mais você aprende, mais o seu cérebro é estimulado. Neste podcast, você vai descobrir como o cérebro aprende e dicas certeiras para estimular a aprendizagem. Como o cérebro se divide e onde ficam as áreas de aprendizado? Muitas pessoas, ao pensar na divisão dos lobos cerebrais, imaginam estruturas diferenciadas e separadas entre si. Esse equívoco impede que elas entendam de fato como o cérebro aprende, pois, na verdade, essas divisões trabalham sempre em equilíbrio, compartilhando milhares de informações. Confira a seguir as principais áreas do cérebro e como elas se relacionam com o aprendizado. Área frontal compõe a região mais apurada do cérebro e é responsável pela produção da fala, traduzir pensamentos em palavras. Além disso, também é responsável pelo planejamento, pela memória de longo prazo, pela atenção, pela regulação das emoções e pelo entendimento do que vemos. Área parietal. Essa é a área que exerce um papel importante na percepção sensorial, como temperatura, dor, pressão, no raciocínio espacial, além de ser fundamental para o entendimento da matemática. Área occipital está relacionada ao sentido da visão e à diferenciação de cores. Área temporal. Essa é a região responsável pelas estruturações de linguagem fonológica, como palavras, sílabas e fonemas, pela percepção de sons, de música e de vozes, bem como pela regulação das emoções, como a raiva, a motivação, o prazer e a ansiedade. Então, como estimular a aprendizagem e melhorar a capacidade do cérebro? Como ouvimos, as áreas do cérebro se relacionam e trocam informações constantemente. Por isso, entender como o cérebro aprende é muito importante para estimulá-lo corretamente e tornar as conexões neurais mais intensas durante seu aprendizado. Ouça agora as principais dicas para elevar a capacidade do seu cérebro. Trabalhe a memória em movimento. A memória exerce uma influência considerável na capacidade do cérebro de tomar decisões. Assim, a memória em movimento é uma técnica muito útil para ajudar a reter mais informações de maneira mais eficiente. O processo é muito simples. Basta se movimentar enquanto tentar decorar algo. Na próxima vez que você precisar guardar muita informação, como para um discurso ou uma prova, experimente andar pela casa enquanto repassa os conteúdos. Encontre maneiras de se desafiar. Outra forma de estimular o aprendizado é se desafiar com atividades diferentes. Para tanto, busque aprender coisas novas, como aulas de música, artes ou outro idioma. Aliás, estudar uma nova língua é muito benéfico para a flexibilização do cérebro. Esse estudo ajuda no desenvolvimento de uma personalidade multitarefa, já que o cérebro é forçado a alternar entre diferentes estruturas linguísticas, sendo um desafio constante. Experimente novos hábitos. Mesmo as pequenas mudanças na rotina criam grandes estímulos no cérebro. Alguns exercícios podem ser feitos no dia a dia e são facilmente adotados. Faça algumas tarefas como tomar banho ou vestir-se de olhos fechados.
Escove os dentes com a mão não dominante. Faça percursos diferentes ao sair de casa. Veja a hora pelo espelho. Treine escrever com a mão não dominante. Todos esses exercícios estimulam as diversas áreas do cérebro e são fundamentais para melhorar o aprendizado como um todo, desde a memória e a concentração até a agilidade e o raciocínio. Entendeu a importância de saber como o cérebro aprende? Com essas informações, você pode criar métodos que elevem ainda mais os seus resultados. Para isso, busca sempre exercitar o seu cérebro, colocando em prática os exercícios apresentados e também com a leitura de materiais relevantes que estimule o seu cérebro em desenvolvimento. E aí, o que achou deste conteúdo? Quer se informar ainda mais sobre o processo de aprendizado do cérebro? Então não deixe de conferir o e-book Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, dos autores Ramon Consenza e Leonor Guerra. Até a próxima!